Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos então estar trazendo uma mensagem. Antes nós vamos estar orando e também louvando ao Senhor através de um hino, certo? Então vamos orar nesse momento. Ó Deus, que para nossa redenção entregaste o teu unigênito Filho à morte de cruz e pela tua gloriosa ressurreição nos libertaste do poder de nosso inimigo. Concede que morramos diariamente para o pecado, a fim de que vivamos sempre com Ele na alegria de sua ressurreição, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Agora vamos louvar o Senhor através de um cântico do Inário Novo Cântico, número de 277. O nome do hino se chama Cristo Vive, Ressurgiu. Pai eterno que no trono assentado está, e ao Cordeiro de Deus. Cristo vive, ressurgiu e foi feito as primícias dos que dormem. Glória e louvor sejam dados com poder ao Pai eterno que no trono assentado está, e ao Cordeiro de Deus, por séculos e séculos. Amém. Nesse momento vamos estar expondo uma mensagem e o título da mensagem seria A Ressurreição e a Ascensão de Cristo. Após a morte de Jesus na cruz, num lugar chamado Caveira, que em aramaico no caso seria Gólgota, que ficava nos arredores da cidade de Jerusalém, José de Arimateia, um discípulo de Jesus, foi até a presença de Pilatos e pediu o seu corpo para sepultá-lo, no qual recebeu a permissão. José e Nicodemos no caso aquele que antes tinha visitado Jesus à noite, levaram e prepararam o corpo de Jesus conforme os costumes judaicos e, por ser o dia da preparação, colocaram o corpo de Cristo no sepulcro que ficava perto. Ele era novo e, no caso, ninguém havia sido colocado ali antes. Assim terminava a sexta-feira, um dia de tristeza, aflições e dúvidas aos discípulos. No primeiro dia da semana, no caso o domingo, bem cedo Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Dessa forma acreditou que tinham retirado o corpo de Jesus daquele lugar. Ela foi visitar os discípulos, Pedro e João, nos quais correram em direção ao sepulcro e também verificaram que o corpo de Jesus não estava mais ali. Os dois voltaram para casa, enquanto que Maria ficou perto do sepulcro chorando.
Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. Eles lhe perguntaram por que ela estava chorando, e ela respondeu para os anjos que tinham levado o Senhor dela. Depois disso, apareceu Jesus em pé e, apesar de inicialmente não o ter reconhecido, após o seu mestre ter lhe chamado pelo seu nome, o reconheceu. Jesus então pediu para Maria anunciar aos outros discípulos essa boa notícia e ela o obedeceu. Jesus Cristo havia ressuscitado. Para um melhor entendimento acerca do significado da ressurreição de Cristo, gostaríamos de utilizar uma pergunta que o Catecismo de Heidelberg, no qual esse catecismo ele foi confeccionado em 1563, ali no período ali da Reforma Protestante, que ocorreu ali principalmente no século XVI, né? No caso, a pergunta seria a pergunta de número 45, no qual faz a seguinte pergunta: que importância tem para nós a ressurreição de Cristo? A resposta que o catecismo dá é: primeiro, pela ressurreição, ele venceu a morte, para que nós pudéssemos participar da justiça que ele conquistou por sua morte. Segundo, nós também, por seu poder, somos ressuscitados para a nova vida. E terceiro, a ressurreição de Cristo é uma garantia de nossa ressurreição em glória. Amém? Seguindo durante 40 dias após ressurgir, Jesus apareceu para os seus discípulos, no qual soprou o Espírito Santo sobre eles, e foi ao encontro de Pedro para lhe restaurar e chamá-lo ao ministério. Pelo menos numa ocasião, apareceu para 500 irmãos, nos quais tornaram-se importantes instrumentos para testemunhar a sua ressurreição, conforme diz o apóstolo Paulo na carta de 1 Coríntios, capítulo 15. Além disso, falou aos seus discípulos acerca do reino de Deus e prometeu para eles o batismo com o Espírito Santo, conforme ali no início do livro de Atos. Enquanto estava com os 11 discípulos, os comissionou dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, conforme está escrito em Mateus capítulo 28, no final do capítulo ali, entre o versículo 18 ao 20. Por fim, na presença deles, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, 2 anjos surgiram e lhes disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma com que o viram subir. Para um melhor entendimento acerca do significado, então, da ascensão de Cristo, vamos também novamente utilizar o Catecismo de Heidelberg. Agora seria, no caso, a pergunta de número 49 do Catecismo, no qual pergunta assim: que importância tem para nós a ascensão de Cristo? O Catecismo dá a seguinte resposta: primeiro, ele é no céu nosso advogado junto ao Pai. Segundo ponto, em Cristo temos nossa carne no céu como garantia segura de que ele, como nossa cabeça, também nos levará para si como seus membros. E terceiro ponto, ele nos envia seu Espírito como garantia. Pelo poder do Espírito, buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não as coisas que são da terra. Em virtude de todas essas coisas,
que o nosso bom Pai Celestial realizou para a nossa salvação, que nós possamos então render louvores e termos corações gratos a Ele, né? Pois entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, o ressuscitou e o colocou à sua destra. Glória ao Senhor. Que nós possamos, capacitados pelo Espírito Santo, viver cada vez mais conforme o nosso Mestre para a sua glória, até que estejamos na Nova Jerusalém, em que estaremos para sempre nos regozijando com a sua presença. Amém? Então, que Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau.